A Eucaristia não é apenas alimento, mas é uma forma de viver. Viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. O mistério da fé se torna caminho e o altar, o ponto de partida para a vida doada no cotidiano. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos do 52 ao 59. Meus irmãos e minhas irmãs, a nota conclusiva do trecho evangélico proclamado na liturgia de hoje remete às coisas que Jesus ensinava na sinagoga de Cafarnaum, como lemos em São João no capítulo 6, versículo 59. Suas palavras, porém, vão muito além de meros discursos. Essas palavras comunicam vida e a mantêm palpitante em nós, nos alimentando num crescimento interior rumo à plenitude prometida por Deus. Assim, nós podemos dizer que o pão multiplicado para a multidão é imagem e sinal dessa vida doada. É uma realidade mais profunda que um simples alimento. Cristo, contudo, ele leva essa imagem ao extremo e de modo chocante para os seus ouvintes de então. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. São João capítulo 6, versículo 53. A pergunta se impõe naturalmente. De que vida fala o Senhor? A resposta é direta e solene. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. São João capítulo 6, versículos do 54 ao 55. Para muitos, inclusive os próprios discípulos, essa linguagem foi dura demais. E talvez também para nós no primeiro momento. No primeiro momento ela pareça forte, até desconcertante. Mas o que o Senhor está dizendo é a verdade mais profunda sobre o que significa viver de Deus. Jesus usa o termo grego zoé para se referir à vida que vem de Deus, aquela vida prometida a todos os que nele creem. Ele não fala apenas de uma existência biológica, que do termo grego seria bios, mas, sobretudo, da vida eterna, daquela vida indestrutível que não termina na morte. E diz que essa vida nos é dada na comunhão com Ele, através da sua carne e do seu sangue, que é verdadeira comida e verdadeira bebida. Os ouvintes de Jesus reagem com escândalo. Como aceitar tal linguagem que fere os tabus religiosos sobre carne e sangue, elementos ligados ao culto e à sacralidade da vida? O Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 17, versículos 10 ao 14, com efeito, proíbe consumir o sangue, porque nele reside a vida. Mas Jesus não anula o sentido sagrado. Ele o cumpre plenamente, ele entrega a sua carne e o seu sangue como sacramento do amor, vida dada e vida partilhada. O escândalo está justamente nisso. Um Deus que se faz alimento, um Deus que se dá para não ser temido, mas comido. Como dizia São Leão Magno, a participação no corpo e sangue de Cristo não nos transforma nele apenas por amor espiritual, mas nos une a ele fisicamente, de modo que sua vida divina passa a circular em nós. Meus irmãos e minhas irmãs, é na Eucaristia que Deus nos dá a si mesmo sem reservas. Nós não recebemos um símbolo apenas, mas o próprio Cristo, totalmente presente, como nos ensina a Santa Igreja. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia está contido verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, justamente com a alma e a divindade
de nosso Senhor Jesus Cristo. São Cirilo de Jerusalém, dizia em suas catequeses mistagógicas que sob as aparências do pão é dada a nós a carne de Cristo, e que sob as aparências do vinho é nos dado o sangue de Cristo, a fim de que, comungando o corpo e o sangue de Cristo, te tornes consanguíneo com Ele. Nas catequeses mistagógicas 4, no número 3. Por isso, nesse gesto radical, Jesus convida seus discípulos a uma transformação profunda. Não mais uma religião de ritos e sacrifícios exteriores, mas a comunhão com a própria vida de Deus, partilhada sacramentalmente. O rito se faz o caminho, ou se faz caminho, e o sacrifício se torna dom. É nesse mesmo horizonte que nós podemos compreender a conversão de São Paulo, de Saulo de Tarso, em Atos no capítulo 9. A caminho de Damasco, munido de zelo farisaico pela lei e pelos direitos de Deus, Saulo é envolvido por uma luz que o cega e o desinstala. De repente o envolveu uma luz vinda do céu, caiu por terra e ouviu uma voz. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 e 4. Esse ficar cego revela o colapso de sua antiga visão religiosa. A verdadeira visão será restaurada não por um anjo, mas por um homem, Ananias, símbolo da humanidade reconciliada em Cristo. Viu em visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 12. Aqui se dá uma das maiores revoluções espirituais do Novo Testamento. O Deus transcendente, guardado com zelo ritualista, vem ao encontro do homem na carne de Cristo e se faz próximo no irmão. Veja, ao perseguir os cristãos, Saulo perseguiu Cristo. Assim se revela o mistério da igreja. Ela é o corpo de Cristo. É um chamado a servir a Deus não mais por temor ou por lei, mas por amor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, comer a carne e beber o sangue do Senhor é entrar nessa dinâmica de doação e acolhida, onde a vida é recebida com gratidão e devolvida com generosidade. O centro da fé cristã é assim, essa vida vivida para o Pai e comunicada a nós por Jesus Cristo. E a Eucaristia não é apenas alimento, mas forma de viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. O mistério da fé se torna caminho e o altar o ponto de partida para a vida doada no cotidiano. Que nessa liturgia de hoje, peçamos ao Senhor que, ao comungarmos o seu corpo e sangue, saibamos viver da Eucaristia e como Eucaristia, sendo presença dele para um mundo que tem fome de sentido, para um mundo que tem sede de amor, para um mundo que tem necessidade urgente de Deus. Não tenha medo, que essa Eucaristia seja o lugar de intimidade. Você em Cristo e Cristo em você. Nós em Cristo e Cristo em nós. Uma santa sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.